Para honra e glória de nosso Cristo, estamos aqui no dia 35 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E hoje, aproveitando inclusive que você está aqui, se inscreve aqui para amanhã, dia 36, você receber a notificação em nome de Jesus. E curte aqui também para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais gente, mais pessoas, mais vidas, mais almas. Glória a Deus por isso. E hoje vamos continuar aqui o livro de Números para honra e glória de nosso Cristo. E é isso, o recado foi dado e vamos começar por causa do horário, em nome de Jesus. Números capítulo 20, versículo 1. As águas de Meribá. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: Quem dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui. Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. E aí você vê, diga-se de passagem, era um povo que viu a nuvem de Deus cobrindo de noite, era um povo que viu o fogo do Senhor cobrindo a noite, era um povo que viu as codornizes, era um povo que viu a tenda do encontro sendo feita, era um povo que viu a bênção do Senhor no meio do deserto. Era um povo que viu o braço forte do Senhor lá no Egito. Era um povo que viu o braço forte do Senhor literalmente fazendo eles passarem por meio de terra seca. E agora, mais uma vez, estavam reclamando. Mais uma vez reclamando. Depois de tudo que passaram, depois de tudo que viveram. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha. E ela verterá água. Vocês dirão a água da rocha, vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e para os rebanhos beberem. E aí você vê, fale aquela rocha. Deus mandou o quê? Deus mandou falar a rocha. Olha o que aconteceu. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha. Deus mandou o quê? Deus mandou Moisés fale a rocha. Deus não mandou Moisés bater na rocha. Moisés bateu na rocha. 2 vezes com a vara. Pá, pá! Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Mas assim, olha, só para pontuar uma questão aqui, e tem que ser rápido por causa do horário. Quando Deus ele dá instrução, faça exatamente a instrução que Deus deu. Por quê? Porque Deus sabe de tudo. Se ele deu aquela instrução, é porque aquilo ali tem algo. É assim com o alimento. Se você quiser, você pode comer o que você quiser. Agora, se você comer aquilo que Deus condena, é Deus que está dizendo, vai ter alguma coisa. Cientificamente, hoje, nós podemos comprovar. Agora, você vai comer ou não, é um problema seu. Mas há uma responsabilidade. Uma responsabilidade pessoal. E é isso que Deus quer. Nós não estamos falando de um Deus leviano. Um Deus que não liga para a sua individualidade. Nós não estamos falando de um Deus que não respeita a individualidade. Pelo contrário. Deus é um Deus que respeita a individualidade de cada um e respeita a vontade de cada um. Se você quer se submeter a, por exemplo, comer um alimento que Deus considera impuro, o problema é seu. Você não vai você não vai ficar distante de Deus, você não vai perder sua salvação. Isso não. Agora vai ter consequências na sua carne. E até outras além. Não vou entrar nessa questão, mas a questão o ponto é, Deus é um Deus de autorresponsabilidade. E Ele cobra que tenhamos autorresponsabilidade.
tanto conosco, quanto com nossa comunidade, quanto com nossa família, quanto inclusive com o relacionamento que nós temos com Ele. Então, assim, tenha responsabilidade. O Senhor cobra que tenhamos responsabilidade. Vamos passar por causa do horário. Versículo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que eles dou. Deus está falando, vocês não confiaram em mim. Era para que naquele momento que eles ouviram que vocês estão sem água, isso, aquilo, aquilo outro, era para aquele momento eles já saírem em defesa de Deus. O quê? Vocês estão sem água? Rapaz, vocês comem todo dia. Deus nunca esqueceu de dar comida para vocês. Deus nunca esqueceu de dar a nuvem para vocês. Deus nunca esqueceu de deixar a nuvem lá pegando fogo para vocês. Deus nunca esqueceu de fazer com que as roupas de vocês crescessem. Deus nunca esqueceu de fazer com que o sapato de vocês crescessem. Deus nunca esqueceu de curar vocês. Deus nunca esqueceu de dar segurança para vocês. Deus nunca esqueceu de fazer essa comunidade unida. Deus nunca esqueceu de literalmente separar vocês do meio de todos os povos. Agora vocês falam que Deus esqueceu de vocês e vocês não têm água para beber? E Deus esqueceu de dar água? E Deus não liga mais? Essa era a atitude. O que eles fizeram? E agora Deus disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim. Olha, eu não sei aonde você precisa confiar em Deus. Eu não sei qual a área na sua vida que você realmente precisa confiar em Deus. Todos nós temos essas áreas. Ponto. Mas uma coisa que eu digo é: confie em Deus. Porque Ele é fiel, e justo, e perfeito. Versículo 13. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde Ele manifestou sua santidade entre eles. Edom nega a passagem em Israel. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel: tu sabes de todas as dificuldades que vieram sobre nós. Os nossos antepassados desceram para o Egito e ali vivemos durante muitos anos. Os egípcios, porém, nos maltrataram, como também a eles. Mas quando clamamos ao Senhor, aí você vê, olha, sua vida, ela pode ser assim assado. Não sei como é que ela é. Mas quando você clama a Deus, mas quando clamamos ao Senhor, tudo muda. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. Você pode não estar ouvindo, você pode não estar sentindo, você pode não, até mesmo, sendo muito sincero, você pode até estar com a fé assim tão cansada, tão debilitada, uma fé assim tão pequena, digamos assim, que talvez você creia que a solução vai vir de outra maneira, não por Deus. Mas eu digo uma coisa, eu garanto uma coisa: Deus ouve e Deus trabalha todo o tempo. Quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu o nosso clamor, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade na fronteira do seu território. Deixe-nos atravessar a tua terra. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos água do poço algum. Passaremos pela estrada do rei e não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o teu território. E aí você vê, ou seja, olha, Edom, você é nosso irmão. Porque Edom ali era o irmão de Jacó. Lembra de Edom? Então, que no caso Edom é Esaú. Lembra? Era Jacó, Israel e era Esaú. Esaú era o peludo e Jacó era o que não tinha pelo. Eles são irmãos, eles são literalmente irmãos, Jacó e Esaú. E aí os descendentes de Esaú são os edomitas. E os descendentes de Jacó são os israelitas. E aí que tá, os israelitas estão pedindo a passagem para os seus irmãos. Meus irmãos, deixe a gente passar.
pelo território de vocês. A gente não vai fazer mal para vocês, a gente não quer inclusive ficar aqui, pelo contrário, nossa vontade é continuar seguindo para a terra dos nossos antepassados. Olha o que Edom respondeu. Mas Edom respondeu, olha a resposta que foi dada de Edom para Israel. Vocês não poderão passar por aqui. Se tentarem, nós os atacaremos com a espada. Acabou. Mas os israelitas disseram, iremos para a estrada principal. Se nós e os nossos rebanhos bebermos da tua água, pagaremos por ela. Queremos apenas atravessar a pé e nada mais. Mas Edom insistiu, vocês não poderão atravessar. Então Edom os atacou com um exército grande e poderoso. Visto que Edom se recusou a deixá-los passar o seu território, Israel desviou-se dele. E aí você vê, era só deixar passar. Era só deixar Israel passar. Israel não tinha propósito com aquela terra. Mas não deixou, né? Vamos seguir. Ó, só abrindo um parêntese. Tudo que fazemos, colhemos. A vida é como um bumerangue. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta o bem, se a gente planta a palavra do Senhor, se a gente planta o reino do Senhor, se a gente planta o que o Senhor nos ensinou, vamos colher isso. Agora, se a gente não está plantando isso, olha, a colheita, ela é opcional. O plantio, ele é opcional. Você planta o que você quer. Você planta amizade, você planta honra, você planta lealdade, você planta compromisso, você planta parceria, você planta o reino do Senhor na sua vida. Isso você está plantando. Agora, a colheita, ela é obrigatória. Você pode plantar o que você quiser, mas você vai necessariamente colher. Então tenha muito cuidado com o que você está plantando. Porque vai chegar um momento que você vai colher. E peçamos ao Senhor que em nome de Jesus você colha aquilo que o Senhor se alegra que você colha. Não aquilo que a nossa carne, os nossos desejos, a nossa natureza quer. Porque tudo isso nos leva para o inferno, mas tudo aquilo que Deus quer, isso é bom. Ou seja, plante aquilo que o Senhor nos ensinou. Não aquilo que nossos desejos, nossa carne, nossas vontades, nosso coração quer. Mas aquilo que Deus nos ensinou. A morte de Arão, versículo 22. Toda a comunidade de Israel partiu de Cádiz e chegou ao Monte Or. Naquele monte, perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e a Arão, Arão, será reunido aos seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem, junto às águas de Meribá. Leve Arão e seu filho Eliezer para o altar no Monte Or. Tire as vestes de Arão e coloque-as em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados. Ele morrerá ali. E aí você vê. Moisés tinha tanta intimidade com Deus, mas tanta intimidade com Deus, que Deus revelou para Moisés quando seu irmão ia falecer. Quando seu irmão ia voltar ao pó. Isso aqui é intimidade. Versículo 27. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Subiram ao monte Or, à vista de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes de Arão e as colocou no seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias. Números capítulo 21. Graças a Deus. A vitória sobre o rei de Arade. Números capítulo 21, versículo 1. Quando o rei cananeu de Arade, que vivia em Negueb, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor. Se entregares esse povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente. A eles e as suas cidades. De modo que o lugar foi chamado de Ormá. Ou seja, zerou, acabou com tudo. A serpente de bronze. Olha, Deus ele deixa muito claro
Não terás para ti imagem de escultura, e não se prostrará a elas, porque eu sou um Deus zeloso. Esse contexto aqui foi um contexto que a comunidade de Israel, ela estava sendo muitas vezes atacada por cobra. E Deus colocou isso como instrumento. Mas lá na frente, se Deus quiser, nós vamos ler o que é que aconteceu. Deus ele mandou essa cobra ser destruída. Por quê? Porque eles estavam adorando essa cobra. Porque o povo não tinha aquela cobra como um instrumento de Deus para que o povo não viesse a morrer. Mas tinha aquela cobra como o próprio Deus. Olha, nada é Deus. Nada consegue substituir o valor de Deus. Deus, ele é poderoso, todo poderoso. Nada consegue mensurar ele. E Deus não aceita que tenhamos imagens ou coisas que façam lembrar quem ele é. Porque ele é todo poderoso. Ah, você quer ter uma imagem, você quer ter uma escultura, você quer ter uma foto. Olha, tenha cuidado. Tenha cuidado porque você pode olhar para aquilo e você em algum momento, pode ser que o momento todo não, mas pode ser que em algum momento você venha a entender que Deus é daquele jeito. É um perigo. E só deixar uma coisa clara, Jesus, ele é muito além do que a gente consegue ver e imaginar. Depois, se Deus quiser, lá na frente nós vamos ver isso. Né? Nós vamos ler isso. Mas o que eu tenho a dizer para você é, olhe, você quer ver Deus? Você quer ver o Senhor? Olhe para o espelho. Porque você tem imagem do próprio Deus. Porque foi Deus que te fez. Olhe para o céu. Olhe para o céu, olhe para a natureza. Olhe para o verde. Olhe para a criação de Deus. E lembra que existe um Criador sobre todas as coisas. Não é algo que você consegue pegar, mexer. Mas é algo que está muito além. E outra. Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que nada consegue segurar ele. Que nada consegue minimizar quem ele é. A serpente de bronze. Versículo 4. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água. E nós detestamos essa comida miserável. Meu Deus do céu. Não há pão, tem pão. Não há água, tem água. Nós detestamos essa comida miserável, rapaz. Era o pão que o próprio Deus estava dando. Era o pão que Deus estava botando os anjos para poder trabalhar, para fazer aquele pão para aquele povo. Olha, para quem está com a barriga cheia, para quem está com a barriga cheia, o mel é lixo. Mas para quem está com fome, meu amigo, para quem está com fome, nem vou falar muita coisa. Versículo 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire a serpente do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Você vê. E olhar para ela, viverá. Olha, isso aqui é só um breve sinal daquilo que vai acontecer com Jesus lá na frente. Jesus ele vai ser levantado da terra. Levantado da terra, crucificado. Para que todo aquele que veja ele entenda que ali foi Deus castigando a humanidade. Lembra a terra que ainda até agora não teve, até agora a terra não teve punição? Quer dizer, até agora o homem não teve punição, a punição veio sobre a terra. Então, em Jesus, a punição completa de Deus ela vem. Ele foi levantado. E todos aqueles que olham para Jesus contemplam a graça de Deus por nós. Versículo 9. Moisés fez então a serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. A viagem para Moabe. Os israelitas partiram e acamparam em
Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Eligé, Abarim, no deserto defronte de Moabe, ao leste. Dali partiram e acamparam no vale de Zerade. Partindo dali, acamparam do outro lado do Arnon, que fica no deserto, que se estende até o território amorreu. O Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor: Vaibé, em Sufá e os vales. O Arnon e as ravinas dos vales, que se estendem até a cidade de Ar, e chegam até a fronte de Moabe. De lá prosseguiram até Ber, o poço onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e lhes darei água. Então Israel cantou essa canção: brote água, ó poço. Cantem a seu respeito, a respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram, com cetros e cajados. Então saíram do deserto para Matará, de Matará para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale de Moabe, onde o topo do Pisga defronta o deserto de Jazimon. A vitória sobre Seom e Og. Olha, prestem atenção aqui nesses dois caras aqui. Seom e Og, eles eram gigantes. O texto é muito claro em dizer isso. Eram gigantes. Lembram aqueles outros gigantes que tinham na Terra? Então, eles continuam. Era muita gente. Os filhos dos Refaíns eram muitos. Eles tinham muitos filhos. E tá aqui mais um dos filhos. Os filhos dos Néfilins, os filhos dos Nefaus, os filhos dos derrubados, os filhos dos caídos. Tá aí. Mais dois filhos aí. Seom e Og. Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos amorreus: deixa-nos atravessar a tua terra. Não entraremos em nenhuma plantação, nem em nenhuma vinha, nem beberemos água do poço algum. Passaremos pela estrada do rei até que tenha atravessado o seu território. Seom, porém, não deixou Israel atravessar o seu território. Convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jazar, lutou contra Israel. Porém, Israel destruiu com a espada e tomou-lhes a terra desde o Arnon até Jaboque, até o território dos Amonitas, pois Jazar estava da frente dos Amonitas. Israel capturou Israel capturou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, inclusive Esbom, e todos seus povoados. Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo tomado todas as suas terras até o Arnon. É por isso que os poetas dizem: vejam a Esbom, seja ela reconstruída. Seja reconstruída a cidade de Seom. Fogo saiu de Esbom, uma chama da cidade de Seom. Consumiu Ar de Moabe, os senhores do Alto Armon. Ai de você, Moabe, que está destruída, ó cidade de Camos. Ele fez de seus filhos fugitivos e de suas filhas prisioneiras de Seom, rei dos amorreus. Mas nós os destruiremos. Esbom está destruída. Por todo o caminho até Dibom. Nós os arrasamos até Nofá e até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Moisés enviou espião a Jazar, e os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os amorreus que ali estavam. Depois voltaram e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. Mas o Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu o entrego a você. Vixe. Não tenha medo dele, pois eu o entrego a você. Olha, a soberania de Deus, ela é total. Deus ele não é rei, Senhor, só sobre os bons ou sobre os maus. Ele é rei, Senhor, sobre todos. Agindo ele, ninguém pode impedir. E quando ele fala, ninguém pode voltar atrás com a palavra dele. Pelo contrário. Ainda que a terra inteira se levante, é inútil. Ainda que todos os exércitos, ainda que toda a humanidade, ainda que tudo se levante contra Deus,
é inútil. Porque ele falou assim, ó, eu o entrego a você. Rapaz, podia essa galera toda se reunir, fazer uma mega coalizão contra Moisés e contra o povo do deserto. Ia ser inútil. Sabe por quê? Porque Deus entregou ele na mão de Moisés. Acabou. Operando Deus, quem impedirá? Hã? Qual é o braço forte que pode lutar contra o braço de Deus? Hã? Quem? Juntamente com todo o seu exército e com a sua terra, você fará com ele o que fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Acabou. Então eles o derrotaram, bem como seus filhos e todo o seu exército, não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da terra dele. Números capítulo 22, versículo 1. Balaque manda chamar Balaão. Versículo 1. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. E aí você vê, olha, só em ouvir o que o Deus desse povo fez com esse povo, já deu pavor. Agora imagine em ver esse povo chegando. Então os moabitas disseram ao líder de Midian: essa multidão devorará tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Essa multidão é terrível. O bicho pega. Essa multidão aí, complicada. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Rapaz, cobre a face da terra é muita gente. É muita gente. E se estabeleceu perto de mim, misericórdia. É um povo perigoso e ó, tá do meu lado. Misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus. Venha agora lançar uma maldição contra eles, pois é forte demais para mim. Talvez, então, eu tenha condição de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Ou seja, olha, chegue aqui, pode dar uma maldição aí para eles. Só que, ó, ele esqueceu que o Deus desse povo não é qualquer Deus. Não é qualquer um. Não é qualquer... Não. É o Deus Todo-Poderoso que fez os céus, a terra e tudo que há. É o Deus Todo-Poderoso que ele é chamado de Deus do impossível. É o Deus que único que pode dizer assim, ó, eu sou único ontem, hoje e eternamente. Fora de mim não há outro. Ninguém se compara como eu. Eu sou o Todo-Poderoso, o Deus das causas do impossível. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aí você vê que coisa terrível. Deus gosta de ser lembrado como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Rapaz, que aliança forte é essa que Deus tem? De ser lembrado por Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E que ama o povo dele. Rapaz, misericórdia. Vamos lá. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Ó. Quando chegaram, comunicaram a Balaque o que Balaque tinha dito. Comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhes a Balaão: passem a noite aqui, e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. E aí você vê, esse texto aqui é um texto que, inclusive, a gente pode entender que Balaão estava falando do próprio Deus mesmo. A gente pode entender que Balaão, ele talvez tinha conhecimento do Deus dos israelitas. Ele talvez tinha conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Porque o texto diz, eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. Não é que qualquer um, mas que o Senhor der. Ou seja, o Senhor Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Então talvez Balaque, de ouvir falar desse povo, passou a ter um relacionamento com esse Deus. Não da forma que o Deus Todo-Poderoso mandou. Porque Deus Todo-Poderoso, ele disse, olha, eu faço uma lei, siga a lei. Talvez Balaão não viesse a seguir a lei de Deus, pelo fato, inclusive, de não fazer parte da comunidade de Israel. Mas ele conhecia quem Deus é. E os líderes moabitas ficaram com ele. Versículo 9. Deus veio a Balaão, ou seja, o Todo-Poderoso, o Senhor, veio a Balaão. E ó, ele perguntou, quem são esses homens que estão com você? Olha, Deus tinha contato com Balaão. Aqui. Deus conversando com Balaão. Balaão, vem cá, Balaão. Quem são esses aí que estão com você? Diga aí. Você acha que Deus não sabe? Claro que Deus sabe, claro que Deus conhece. Mas Deus está mostrando a Balaão o que é que ele está se metendo. Deus está mostrando a Balaão qual é o rolo, o problema, a dificuldade, a loucura que ele está fazendo. Quem são esses aí que estão ao seu redor? Quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus. Balaão respondeu a quem? A Deus, ao Senhor Todo-Poderoso. Balaão respondeu a Deus. Ó. Balaão respondeu a Deus o quê? Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me essa mensagem. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez eu tenha condição de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus, mas quem? Mas o Todo-Poderoso Criador, o Senhor dos Senhores, disse a Balaão, não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo. Porque é povo o quê? Porque é povo o quê? Porque é povo abençoado. Porque é povo abençoado. Você vai amaldiçoar como se é povo abençoado? Diga aí. Você vai fazer o quê se é povo abençoado? Olha, a bênção, ela está muito acima da maldição. Nem compara. A maldição está cá embaixo. A bênção, ó. Entendeu? Se é um povo que já é abençoado por mim, porque Deus abençoou, como é que vai ter maldição que vai pegar? Acabou. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque, voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Balaque aqui deu um conselho fantástico. Olha, voltem para a terra de vocês, porque o Senhor Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, não permitiu que eu os acompanhe. Voltem para a terra de vocês. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram, Balaão recusou-se a acompanhar. Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes, em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra esse povo. Aí você vê. Aqui a gente já começa, o Senhor já começa a nos dar a sabedoria. Qual era o problema de Balaão? O problema de Balaão era a recompensa, era o dinheiro. O problema de Balaão era as recompensas generosas que tinham a dar para ele. Então, Balaão aproveitava do entendimento de que ele tinha de Deus. Balaão aproveitava da proximidade que ele tinha com as coisas espirituais. Para quê? Para lucrar. Para se aproveitar, para generosamente ter essas recompensas. E vou deixar claro, não vale a pena não, viu? Não vale a pena não, porque, olha, as coisas espirituais são terríveis. Tem preço. Vamos seguir. Versículo 18. E outra. Use o dom de Cristo, o evangelho de Cristo, para sempre levar o que é positivo. Jamais use a palavra de forma para machucar, de forma para magoar, de forma para não acolher, de forma para levar o outro para o lado negativo. Jamais use a palavra do Senhor para levar o outro para um lado negativo. Eu estou dizendo isso justamente para quem entende o que é a palavra.
Porque assim, ó, a palavra de Deus ela vem para nos aperfeiçoar, para nos melhorar, para literalmente arrancar essa velha natureza e fazermos pessoas diferentes. Não para nos aprisionar, não para nos colocar em pecado, não para nos destruir, mas sim sempre para nos aperfeiçoar. Essa é a mensagem que eu, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, veio agora e vamos seguir. Versículo 18. Balaão, versículo 18. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que não vá além da ordem do Senhor. Olha que coisa linda. Ele reconheceu quem Deus é e reconheceu que, peraí, eu não posso fazer isso. O meu Deus, e aí você vê, além do Senhor, ordem do Senhor, e olha, olha, o meu Deus, você vê, Balaque reconheceu que o Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, é o próprio Deus dele. Ele confessou isso, olha que coisa linda. Então Deus atraiu Balaque para entrar nessa situação, Deus conversa com Balaque, e agora Balaão reconhece, Balaão aqui reconhece que o Deus Todo-Poderoso é o seu Deus. Olha que coisa linda. É o que Deus faz. Deus nos atrai, Deus nos conversa conosco e muda quem somos através de Cristo. Agora fiquem vocês também aqui esta noite e eu descobrirei o que mais o Senhor tem a dizer-me. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Naquela noite, versículo 20, naquela noite Deus veio a Balaão e disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhes disser. E aí você vê, antes Deus tinha mandado Balaão não ir, mas agora Deus mandou Balaão ir. Olha, Deus tem uma instrução para cada tempo, para cada momento, para cada situação. Espere a instrução de Deus. Não faça nada conforme sua cabeça, conforme seu entendimento, conforme sua vontade, mas faça as coisas baseadas no que Deus de fato te instruiu. O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Versículo 21. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou no lugar estreito, onde não havia espaço para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com a vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Meu Deus! Então o quê? Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Olha, quando Deus quer falar, rapaz, Deus faz extraordinário. Porque Deus está operando, Deus está trabalhando, Deus está fazendo extraordinário e acabou. E ela disse, a jumenta disse a Balaão, que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão, o que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Hã? Balaão respondeu à jumenta, você me fez de tolo. Você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão e eu a mataria agora mesmo. Meu Deus do céu. Que coisa terrível. Mas a jumenta disse a Balaão, não sou eu sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Não, você não tem esse costume. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Nossa. E o quê? E ele viu o anjo do Senhor parado no caminho.
empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se o rosto em terra. Olha, presta atenção nisso aqui. Deus abriu os olhos de Balaão. Primeiro Deus abriu a boca da jumenta, depois Deus abriu os olhos de Balaão. Mas o anjo já estava lá. O que eu tenho, né? O que o Senhor nos dá de sabedoria? O que eu tenho a compartilhar com você nesse exato momento para honrar e glória do nosso Senhor Cristo? As coisas que o Senhor já está fazendo na sua vida, você não faz nem ideia. Você nem sonha, você não consegue nem... Sua mente não consegue nem chegar. Mas Deus já está fazendo. E ó, fique tranquilo. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ó, as coisas começam lá, no mundo espiritual, para depois vir para cá, para o mundo físico. Então, ó, fica tranquilo, porque Deus está trabalhando. Ó, você está aqui para honra e glória do nosso Senhor Cristo, com a lei dele, buscando a ele, ele está lá, trabalhando para você, trabalhando para sua família, trabalhando para os seus, trabalhando na sua vida, trabalhando em todas as áreas da sua vida, ao mesmo tempo. Estamos aqui para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Todos nós temos outras coisas para fazer. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Mas estamos aqui para honra e glória dele. Dedicando esse tempo, dedicando essa energia, dedicando essa força, dedicando essa disponibilidade, dedicando esse momento para aprendermos da lei dele. Você acha que é à toa? Você acha que é à toa? Olha, se o ser humano ele tem gratidão pelo outro, pelo que o outro faz. Ah, vou dar um exemplo. Eu gosto de sorvete. Uma pessoa vai e fala, ó, eu fiz um sorvete pra você. Rapaz, o sorvete, eu posso nem gostar do sorvete que a pessoa fez pra mim, mas só pelo fato da pessoa ter feito sorvete pra mim, meu Deus, eu já tenho gratidão com a pessoa. Eu vou buscar de alguma maneira também agradar a pessoa de alguma forma. Agora imagina Deus. Hã? Olha, nós não estamos aqui barganhando com Deus. Ó, oh, Deus, eu vou estudar a sua lei para o Senhor me dar algo. Não. Nós estamos aqui por gratidão pelo que Ele é. Por gratidão pelo que Ele já fez. Por gratidão por Cristo. Só por isso. Mas, ó, deixa uma coisa clara. Mesmo assim, só por gratidão, Deus está e continua a trabalhar. Em todas as áreas, em todo o tempo. Deus não para de trabalhar. E justamente ele trabalha quando estamos com ele, quando estamos andando com ele, quando estamos caminhando com ele. Se a gente largar Deus, ele, ó, tudo bem, fica à vontade. Agora, quando estamos, Deus, eu quero caminhar com o Senhor. Meu filho, ó, fica aqui debaixo da minha sombra, debaixo da minha asa. E pode ficar tranquilo que, ó, as demais coisas serão o quê? Jesus, o Mestre, o Messias, o meu Rei, o meu Salvador disse, o meu Cristo, o meu Senhor, aquele que morreu e ressuscitou. Ele disse o quê? Olha, buscai primeiro o Reino dos Céus e a sua justiça. Ou seja, viva aquilo que Deus ensinou. Me siga. Siga o que eu estou ensinando. Porque as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Acabou. E olha, então o Senhor abriu os olhos de Balaão. E ele viu o anjo do Senhor parado no caminho. O anjo já estava lá. Deus já tinha botado o anjo ali. Empunhando sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. Lembra sempre, olha, sempre lembre-se disso. Tudo começa no mundo espiritual. Isso aqui é só um reflexo. Versículo 32. O anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Hã? Olha, Deus, ele não aceita que a gente trate mal nossos animais. Deus não aceita de jeito. Gente, pelo amor de Deus, se você tem um animal, cuide do seu animal, guarde seu animal, zele seu animal, dê carinho pro seu animal. Porque Deus não aceita maus tratos. Contra uma banda, Deus não aceita. Contra o animal, Deus não aceita. Deus não aceita. Olha, pelo amor de Deus, cuide dos animais. Cuide das plantas. Cuide de quem está ao seu redor. Seja quem for.
Cuide, zele, proteja, porque ali tem o fôlego de Deus, ó. Por que você bateu 3 vezes sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já teria matado. Eu já o teria matado. Mas a jumenta eu teria poupado. A jumenta tá mais correta que você, Balaão. A jumenta tá mais honesta, tá mais correta, tá mais direita que você, Balaão. Ela, jumenta, eu teria poupado, mas você não. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Não percebi que estava parado no caminho para impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhes disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Olha, a revelação de Deus ela é gradual. Balaão estava cada vez mais vendo e entendendo a graça de Deus e o poder de Deus. Balaão estava sendo preparado por Deus para o que há de vir, para o que estava acontecendo. E a mesma coisa eu digo da sua vida. Olha, Deus está te preparando para coisas. Quais são? Eu não sei, mas Deus sabe. Olha, Deus faz coisas antes mesmo de você nascer. Ele já tem coisas preparadas. Coisas que você nem sonha. Mas no momento certo, ele vai, vai acontecer, vai aparecer. Por quê? Porque é da vontade dele, tá no plano dele. Balaque reencontra-se com Balaão. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira de Amon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: não mandei chamá-lo urgentemente? Por que você não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? E aí você vê, Balaque só estava vendo com os olhos físicos. Olha, eu vou te recompensar, vou te encher aí das grandes riquezas, né, do meu reino. Balaão tinha acabado de ver o anjo do Senhor. Balaão sabia de fato o que era riqueza. Balaão sabia de fato o que é riqueza. Porque ele viu a Deus, ele estava vendo o sobrenatural. E quando nós vemos a Deus, a gente começa, as coisas daqui da terra começam a perder o valor. Por quê? Porque a gente vê o que de fato vale. Versículo 38. Aqui estou, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Aí você vê, Balaão agora nem falou nada de riqueza. Balaão agora não falou nem nada de... Não. Vem cá. Direi somente o que Deus puser em minha boca. Porque eu sou capaz de dizer alguma coisa? Então Balaão foi com Balaque até Criate Uzote. Balaque sacrificou 2 bois e ovelhas. E deu parte da carne a Balaão e os líderes que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto do Bamote Baal, de onde saiu uma parte, de onde viu uma parte do povo. Números capítulo 23. O primeiro oráculo de Balaão. Números capítulo 23, versículo 1. Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 cordeiros. Balaque fez o que Balaão pediu. E os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu lhe contarei. E foi para o monte. Deus o encontrou. Deus o encontrou. Você vê, não foi Balaque que encontrou a Deus, mas foi Deus que encontrou Balaão. Olha, não somos nós que vamos a Deus, mas é Deus que vem até nós. Aí você fala, não, mas peraí, fui eu que fui orar? Não, peraí, não foi você que foi orar. Foi Deus que te deu a vontade, o ânimo,
a disposição de orar. Ah, mas eu fui orar triste. Você sabe se essa tristeza não veio de Deus? Para que essa tristeza se transformasse em presença de Deus na sua vida? Hã? Ah, mas eu fui orar no ódio, tava chateado, tava louco, tava irado. Você sabe se essa chateação, se essa ira, se esse ódio, ele não veio da parte de Deus para justamente você ter intimidade com Deus? Ah, mas eu fui orar porque um pensamento negativo me atingiu. Olha, Deus tem suas ferramentas para que a gente vá para a presença dele. Agora, melhor do que a gente esperar que Deus use suas ferramentas para que a gente, né, se encontre na presença dele. Não é melhor a gente estabelecer um horário? Ó, Deus, eu vou orar a tal hora. Pronto. Quando der horário, eu vou orar. Não é mais fácil? Existe uma frase que diz assim, ó. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Olha, eu sinto lhe informar, sinto lhe dizer. Mas assim, Deus ele tem a forma dele de, ó, tá com o rebanho dele pertinho. Porque senão a gente se perde. Porque senão a gente, ó, cada um vai pro seu caminho. É tão fácil a gente se perder. Deus tem a forma dele trabalhar. Deus o encontrou. Você vê, Deus o encontrou. Deus encontrou Balaque. Deus encontrou Balaão. E Balaão disse, preparei 7 altares. E em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse, volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão proferiu este oráculo. Olha olha que coisa terrível que Balaão vai falar. Que coisa terrível. Olha, eu quero que você entenda uma coisa. De Deus nunca vem maldição. De Deus nunca vem nada negativo. A maldição e as coisas más e as coisas negativas, elas vêm do próprio pecado. Vem da consequência do que o ser humano fez. Vem da consequência das obras da carne. Mas de Deus sempre vem a bênção. De Deus sempre vem o que é positivo. Porque Deus veio criar, gerar, produzir. Deus veio para sempre nos dar vida. Olha olha o que Deus colocou Balaão para falar, para profetizar. Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe. Buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim. Disse ele, venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Hã? Ele é soberano, eu não. Ele é todo poderoso, eu não. Ele pode todas as coisas, eu não. Se ele abençoou, quem sou eu para amaldiçoar? Ele tem todo o poder, eu nenhum. Mas ele tudo pode, eu nada posso. Se Deus, como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem Deus não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo. Dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação, meu Deus. Um povo santo. Vejo um povo santo, um povo separado. Santidade é separação. Santidade é não fazer parte do que o mundo é, do que o mundo vive. É ser diferente. Santidade é ser diferente do mundo. Veja um povo que não se considera como qualquer nação. Um povo diferente. Veja um povo que vive separado. Um povo que vive santo. Quem pode contar o pó de Jacó? Ou o número da quarta parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como os dele.
Morra eu a morte dos justos. Sabe por quê? Não veja um povo que vive separado, não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó? Olha, tenta contar a poeira. Tenta contar a poeira. Eu nem vou longe. Tenta contar a poeira do seu celular. Tenta contar a poeira, não sei, da sua mesa. É impossível. Quem pode contar a poeira de Jacó? Ou seja, é muita gente. É impossível contar. É impossível contar. Agora, ou o número da quarta parte de Israel. Pegue o número total da poeira de Jacó, divida por 4. Quem vai conseguir contar a quarta parte? Quem vai conseguir contar 25% de toda essa população? É impossível! São incontáveis. Morra eu a morte dos justos. Por quê? Porque eu estou sendo sincero. Deus não amaldiçoou. Deus não se opôs a eles. E seja o meu fim como os deles. Ou seja, eu quero ser e viver e ter o mesmo fim como os dele. Por quê? Porque eles são santos e justos. Eles estão corretos perante Deus. Porque Deus os abençoou. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Que foi que você me fez, Balaão? Balaão, o que você me fez? Eu chamei você para o quê? Para amaldiçoar. Eu não chamei você para poder abençoar. O que você me fez? Eu chamei para amaldiçoar os meus inimigos. Mas você nada fez senão abençoá-los. E ele respondeu: será que eu não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? Balaque, vem cá. Eu não tenho que dizer o que o Senhor colocou na minha boca? Não faz sentido eu estar aqui. O segundo oráculo de Balaão. Balaque lhe disse: venha comigo a outro lugar, onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. E dali amaldiçoe esse povo para mim. Você vê, se você amaldiçoar só uma parte, para mim já tá ótimo. É Balaque dizendo: para mim, se você amaldiçoar só uma parte, para mim já tá excelente. Porque assim eu tô precisando de todo recurso possível. Eu tô precisando. Porque eles são muitos e são muito poderosos. E eu conheço a história do Deus deles. Eu sei que eles são terríveis. Então qualquer recurso que eu puder, tá ótimo. Eu vou te mostrar, eu vou te levar aqui para uma parte. Aí você vai lá e amaldiçoa só essa parte. Não precisa amaldiçoar o povo todo, não. Essa parte tá boa. Viu? Amaldiçoa essa parte aí, tá beleza. Então ele os levou para o campo de Zofim, no topo do Pisga. E ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: fique aqui ao lado do seu holocausto, enquanto vou me encontrar com ele ali adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaque. Aí você vê, encontrando-se o Senhor com Balaque mais uma vez. Foi Deus que foi até Balaque. Foi Deus que foi até Balaão. Foi Deus que foi ao encontro de Balaão. Deus foi até Balaão. Pôs uma mensagem em sua boca e lhe disse: volte a Balaque e dê essa mensagem. Da outra vez que Deus falou isso, volte a Balaque e dê essa mensagem, foi só bênção. Vamos ver agora. Ele voltou e o encontrou ao lado do holocausto, e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor lhe disse? Então ele pronunciou esse oráculo, essa profecia. Olha a profecia. Levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso Deus fala e não age? Diga aí. Acaso promete e deixa de cumprir? Nossa. Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir?
Recebia uma ordem para abençoar. Ele abençoou. E não posso mudar. Nenhuma, nesse sentido aqui, literalmente, nenhuma desgraça se vê em Jacó. Nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, olha, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e tudo que há. Olha, o seu Deus, o Senhor, o Criador, está com eles. Que é o Deus deles, está com eles. Olha, está com eles. Rapaz, isso aqui é terrível. É o próprio inimigo. Nesse caso, é o reconhecimento de Balaão falando para Balaque, o inimigo Balaque, inimigo de Israel, que Deus está com eles. O Criador está com eles. E ele e esse Deus está com eles, e esse Deus é o Deus deles. O braço de aclamação do rei está no meio deles. Vixe! Rapaz, Balaque, deixa eu te dar uma ideia. Deixa eu te passar aqui o que é para você fazer. Olhe, saia de perto. Deixe eles. Eles são tão poderosos, mas tão poderosos, mas tão poderosos, que se eles botarem o joelho no chão, eles não precisam erguer uma espada contra você, Balaque. E todos, ó, viram pó. Porque, ó, o brado de aclamação do rei está no meio deles. Misericórdia. O rei, o soberano, está no meio deles. Agindo Deus, quem pode impedir? Balaque, por mais força que você tem, Balaque, se você conseguir juntar a terra inteira contra Israel, é inútil. É inútil, porque foi Deus que colocou eles aí. Não adianta. Deus o está trazendo do Egito. Eles têm a força de boi selvagem, rapaz. Acabou. Deus está trazendo e eles têm força. Porque foi Deus que colocou essa força. Acabou. Olha, eles têm o Deus Todo-Poderoso e Deus deu a força para eles. Acabou. Não há magia que possa contra Jacó. Rapaz, não há nada que você possa fazer porque não há magia que possa contra Jacó. Nem encantamento contra Israel. Olha, agora se dirá de Jacó e de Israel. Vejam o que Deus tem feito. Vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa. Levanta-se como o leão que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Acabou. Esse é o povo de Deus, que Deus está levando e eles têm a força de boi selvagem. Acabou. Balaque, deixa eu te dar. Deixa eu ser usado por Deus para te dar sabedoria. Não tente nada contra esse povo. Pelo contrário. Não faça nada contra esse povo. Pelo contrário. Tenha esse povo com respeito, com carinho, com amor, com zelo e deixe lá. Porque se você tentar contra um fio de cabelo deles, olha, o Senhor está com eles. Acabou. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe, nem os abençoe. Nem uma coisa nem outra. Balaão respondeu: não lhes disse que devo fazer tudo o que o Senhor disser? Eu estou aqui, eu vim a mando do Senhor, acabou. Eu vim para ser íntegro para o que o Senhor está nos dizendo. Acabou. O terceiro oráculo de Balaão. Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. Aí você vê. Primeiro era ver o povo. Deus só fez abençoar o povo. Depois era ver um pedacinho do povo. E Deus continua só abençoando o povo. Agora, eu vou levar você para um lugar. E talvez Deus se alegre de você amaldiçoar esse povo para mim. Vamos ler o texto para honrar igual a nosso Jesus Cristo. E Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gesimon. Balaão disse a Balaque:
edifique-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. E aí você vê que coisa linda, né? Para honra e glória de nosso Jesus Cristo. Literalmente, para honra e glória de nosso Jesus Cristo, hoje foi o dia 35. Se você quer ver, para honra e glória de nosso Jesus Cristo, o que é que vai ter, né, a visão de Deus, o que é que Deus vai falar para Balaque através de Balaão, e como Deus ele vai derramar a bênção sobre Israel, e como verdadeiramente nós vemos a grandeza de Deus. Olha, literalmente se inscreve aqui para amanhã, dia 36, você receber a notificação em nome de Jesus e continuarmos essa história maravilhosa. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para chegarmos em mais vidas, mais famílias, mais almas para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. E é isso. Primeiro agradeço a Deus em nome de Jesus, depois a você por ter chegado até aqui em nome de Jesus. E é isso. Até amanhã, dia 36, em nome de Cristo Jesus. Amém.